Olá, pessoal. Pessoal, estamos no meio de uma turbulência política aqui no nosso país. Estamos no meio de uma turbulência política nesse país. Alexandre de Moraes teria usado o TSE para investigar bolsonaristas, segundo o jornal. Preste atenção. Notícia da BBC News Brasil, ok? Notícia da BBC News Brasil. Diz assim: o jornal Folha de São Paulo publicou, nesta terça-feira, 13, reportagem revelando mensagens de WhatsApp de assessores do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo informalmente que o Tribunal Superior Eleitoral produzisse relatórios sobre investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. As mensagens teriam sido trocadas entre agosto de 2022 e maio de 2023, ou seja, durante e depois da campanha eleitoral que levou à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e à derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. O jornal diz, tem em mãos, preste atenção, olha a gravidade disso aqui, 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por meio do WhatsApp, e garante que não obteve o material por meio de hacker ou intercepção ilegal. Após a publicação, o gabinete de Alexandre de Moraes publicou de noite uma nota defendendo que a solicitação de informações a outros órgãos, inclusive o TSE, é normal e que este tribunal tem poder de polícia. Agora vai seguir na íntegra a denúncia do Eduardo Bolsonaro. Vou colocar aqui na íntegra o vídeo dele, após a minha fala, na íntegra a denúncia do Eduardo Bolsonaro sobre essa situação, as colocações dele e o que irá ser feito mediante essa informação. Então fique aqui nesse canal, se inscreva aqui nesse canal, porque além de eu trazer a palavra de Deus, trazer a oração da fé, a oração do milagre, da cura divina, da prosperidade, da família, eu vou estar colocando você a par das situações relativas à sociedade, das situações relativas à política, porque nós também somos seres políticos e precisamos andar informados sobre o que acontece no nosso país politicamente falando. Segue o vídeo do Eduardo Bolsonaro na íntegra. Agora estamos ao vivo. Meus caros, vamos comentar aqui. Primeiro dar o feedback, ver se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Hoje tem muita novidade. Eu vou ler com vocês aqui a matéria do Glenn Greenwald, em que ele, no título da matéria, coloca aqui: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Bem, nós primeiro não somos iguais a eles. Mensagens vieram à tona. De onde é que vieram essas mensagens? Vieram do celular do comandante do CIEDD, que é a sigla para Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. É o aparato de informação que o Moraes comandou no TSE. Ou seja, era a Stasi do Alexandre de Moraes. Stasi era a polícia lá do Hitler, a parte que fazia esse serviço conectado com a informação. Então, o que está saindo na matéria do Glenn Greenwald aqui? Está saindo que o Moraes ele utilizou de artifícios ilegais para investigar o presidente Bolsonaro e pessoas que eles consideram bolsonaristas, inclusive na eleição. No direito, gente, existe uma coisa que eu posso falar porque eu sou advogado, tá? Me formei em Direito na FRJ, sou policial federal, advogado, e lá nós falamos que é a teoria da árvore dos frutos envenenados. A partir do momento que através de uma ilegalidade você coleta provas, e dessas provas, outras provas, dessa árvore aí, desse fruto inicial, que derivaram outros frutos, outras provas, é tudo terra do perdimento, é tudo ilegal. Então, nós vamos dar a chance de a parte da ampla defesa, né, ou do contraditório, para que o Alexandre de Moraes se explique com relação a essa grave acusação que veio do celular do seu braço direito enquanto Alexandre de Moraes esteve no TSE. Eu vou ler a matéria da Folha aqui para vocês, mas para vocês terem dimensão
de que isso daí não pode só ensejar o impeachment do Alexandre de Moraes, mas também a anulação de vários atos que o Alexandre de Moraes cometeu. Porque a perseguição era notória, escancarada, todos nós já sabíamos. A gente não sabia como que ela ocorria, e agora essa novidade é alguém de dentro do sistema que teve o seu celular devassado, ou entregou o seu celular, eu não sei ainda, tá? De onde é que veio essa fonte. Eu vou ler a matéria aqui do Glenn Greenwald, da Folha de São Paulo, para vocês, mas a batata do Alexandre de Moraes está assando. A gente sabe que o Alexandre de Moraes, quando ele fica encurralado, ele dobra a aposta. Ou, se ele ficar muito encurralado, a postura dele normalmente é recuar, que é o que ele fez no caso do Elon Musk. Você viu que 1 ou 2 dias depois que veio o Elon Musk com o Twitter Files Brasil, né, o Michael Schellenberg colocando isso daí no ventilador também, qual foi a postura, não que o Alexandre de Moraes tomou, mas que o Barroso, presidente do Supremo Tribunal, fez? Não, isso daí é página virada, não vamos escutando. O Barroso, ele falou que isso é coisa do passado, vamos virar a página. Então eles botaram a viola dentro da sacola e não quiseram comprar essa briga. Eles também não quiseram comprar a briga daquela questão lá da Embaixada da Hungria. Aí também não tem nada de tão mais, né? Mas o Alexandre de Moraes é normal ele ficar enchendo o saco do Jair Bolsonaro e querendo estressar tudo que é possível de ataque do Bolsonaro. Até a joia, que é algo esdrúxulo, porque o Lula recebeu um presente, Bolsonaro também recebeu. Aí o Lula pode, Bolsonaro não pode? Mais de 1 ano nessa ladainha, cerca de 1 ano nessa ladainha, pelo amor de Deus. Então vamos ver qual será a postura do Alexandre de Moraes. Mas vamos lá ler a matéria, porque ela é bem interessante. E antes que alguém diga que, Eduardo, essas provas obtidas através do celular dessa pessoa que comandou o Centro Integrado de Desinformação e Defesa da Democracia, essas provas são ilegais. Não, gente, olha só. Se a Vaza Jato foi considerada legal, essas provas são muito mais suaves e muito mais legais. Lembrando que a Vaza Jato sugeriu um conluio entre um juiz e um grupo de procuradores que fazem acusação, tá? Esse caso agora do Alexandre de Moraes na Folha de São Paulo, na verdade, não se trata de um conluio entre pessoas. É tudo concentrado na figura do Alexandre de Moraes. É o clássico Chaves vendendo churros para ele mesmo. O Alexandre de Moraes chegava aqui e falava, delegado, pede para mim, Alexandre de Moraes, para você quebrar o sigilo dessa pessoa. Aí o Alexandre de Moraes ia do outro lado, sim, claro, eu vou pedir a quebra de sigilo que eu mesmo pedi através do delegado. Compreendem que a armação que foi feita? E detalhe, gente, são 6 gigabytes de memória que estão nas mãos do Glenn Greenwald e um outro jornalista que é o Fábio Serapião. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. O que a gente está tendo acesso nessa matéria agora da Folha de São Paulo é a pontinha do iceberg. É o escargot de entrada. Consegue compreender? É o petisco, é o tira-gosto. É o pãozinho que chegou na tua mesa agora. Ainda vai vir o bife, a picanha, o arroz, a salada. Então, essa entrada inicial, ela já é muito grave. Mas ela ainda não é o principal. Eu tenho certeza que esses 6 gigabytes que nós temos aqui vão trazer muito mais novidades. E o senador Eduardo Girão, após o discurso do senador Flávio Bolsonaro agora em plenário, o senador Eduardo Girão do Ceará já convocou para amanhã à tarde uma coletiva de imprensa junto a parlamentares aliados, e aí eu vou dar meu jeito para estar lá, para fazer essa denúncia e entrar e protocolar um novo processo de impeachment. E aí a gente vai ver até onde vai, né, a força do sistema para carregar esse peso chamado Alexandre de Moraes, até onde vai a relação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para dizer com cara limpa de que está tudo normal, está tudo democrático, tudo etc. E eles vão segurar, engavetar mais um processo de impeachment, ou se eles colocarão adiante. Vamos lá para a matéria da Folha de São Paulo, você que está, por favor, aí comigo. A matéria é essa daqui, tá? Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Matéria de Glenn Greenwald e Fábio Serapião, coisa de 1 hora atrás aí subiu ao ar. O gabinete de Alexandre de Moraes no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial
a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro, é o que eu falei, né? É o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Então ele falava para outra pessoa pedir para ele, Alexandre de Moraes, determinadas ações na investigação. Relatório eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. São aqueles inquéritos que nunca acabam. Gente, um inquérito, se tem réu preso, ele tem que demorar 15 dias, 15 mais 15. Se o réu está solto, 30 mais 30. Então, a cada 30 dias ele tem que ser renovado. Esse é o rito padrão geral para os inquéritos. Esses inquéritos aqui da fake news, eles já estão há anos abertos. E nunca foram encerrados, nunca chegaram a uma conclusão. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes quer ter na sua mão o poder para decretar, né, a visita da PF na tua casa, buscar o seu celular e assim por diante. Continuando aqui na matéria da Folha. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação é aquele órgão que eu falei para vocês, o CIEDDE, Centro Integrado de Enfrentamento e Defesa da Democracia. Sempre é um nome bonitinho, né? Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Alexandre de Moraes, foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito, envolvendo os dois tribunais. Então é o STF e o TSE. O STF tocando aqui o inquérito dos atos, o inquérito das fake news, dentre outros, e o TSE, ele agariando toda essa coleta de informação via o CIEDD, que ele comandava, né, a Stasi. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, STF e TSE, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer o inquérito do outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Então o que Alexandre de Moraes fez? Ele presidiu o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, né, e para a Defesa da Democracia. Ele utilizou gente, a BIM paralela, esquece, piada, tá? A BIM paralela, meu Deus do céu, se as suspeitas geram fracas, né, as evidências geram fracas, agora então esquece, porque isso aqui sim é uma inteligência de Estado voltada para perseguir inimigo. Isso aqui é Cuba, gente, isso aqui é Venezuela na veia. Então o que ele fez? Ele ia no TSE, pedia a coleta de provas que interessava a eles, eram feitos os relatórios e ele pegava esses relatórios, essa informação, dentro de um processo, que aí já vira prova, e emprestava essa prova para os inquéritos do STF. Consegue entender? Ele usou o poder que ele tinha enquanto presidente do TSE para coletar as provas que ele entendia pertinentes. Com isso na mão, ele mandava lá para o inquérito das fake news no STF. De caso pesado. Ah, Eduardo, por que ele não fazia isso logo dentro do STF, do inquérito das fake news? Porque ele não tinha como levantar esses dados lá. Mas ele tinha como utilizando esse órgão de informação dentro do TSE. Seguindo. A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes. Entre eles, o seu principal assessor no STF, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor, espécie de juiz auxiliar de Moraes no gabinete. É comum no STF, todos os ministros têm um juiz, né, de primeira instância, normalmente, que é o seu braço direito. É o estagiário de luxo do juiz, do ministro do STF. Então, Alexandre de Moraes tinha um juiz que ficava sob o comando dele. É isso aqui que a Folha está falando, né? Que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor e outros integrantes da equipe do TSE no Supremo Tribunal Federal. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram a irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Então Moraes pedia para eles, manda para mim tal relatório, manda para mim um pedido de quebra de sigilo, manda para mim isso. Só que estava demorando muito. E aí o Alexandre de Moraes deu uma cobrada na rapaziada dele, né? É o Chaves vendendo churros para si próprio, né? Aí um Chaves fala, você está muito demorado? Não, mas vai você, anda logo com esses churros? Não, então tá. Vamos lá.
Em alguns momentos da conversa, os assessores relataram a irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Abre aspas. Vocês querem que eu faça o laudo? Fecha aspas. É o Moraes perguntando para a rapaziada dele lá. Vocês querem que eu faça os laudos? O pessoal está demorando pra caramba aí, né? Consta em uma das reproduções de falas do ministro. Abre aspas. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia. Fecha aspas. Comentou um dos assessores. Abre aspas novamente. Ele tá bravo agora. Fecha aspas. Disse um outro assessor. Então o Moraes mandou lá. Vocês querem que eu faça o laudo? Porque ele estava irritado, estava demorando. E aí os assessores lá com medo, né? Ó, ele cismou, hein? Quando ele cisma é uma tragédia. Aí o outro vem, ele tá bravo agora. Enfim, o pessoal estava com medo do Alexandre de Moraes. O maior volume de mensagens, isso daqui, gente, é um absurdo, tá? Eu esqueci de falar isso. Esqueci de falar do principal. Isso aqui é o batom na cueca em que ele pedia que terceiros que deveriam fazer relatórios, que deveriam fazer pedidos espontâneos, etc., na verdade estavam cumprindo ordens dele próprio juiz. Consegue perceber que a conduta do Alexandre de Moraes é muito mais grave do que a da Vaza Jato? Porque da Vaza Jato, vamos tirar como verdadeiro que houve um conluio entre juiz e procuradores. Tá? Cada um tira suas conclusões, mas eu estou tirando aqui como se fosse verdade. É um conluio entre duas pessoas, onde é necessário haver um convencimento para que seja feita uma união de propósitos. Aqui não, aqui é só o Alexandre de Moraes, com o poder da caneta. Então ele está assim, ó, manda para mim, porque eu mesmo vou relatar, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou pedir a quebra de sigilo, manda esse relatório de informações logo para mim. Tagliaferro deixou o cargo no TSE em maio de 2023, após ser preso sob suspeita de violência doméstica contra sua esposa em Caieiras, São Paulo. Tagliaferro, gente, é esse cara que comandava essa questão toda da informação, da Stasi dentro do TSE. Então esse Tagliaferro é o braço direito do Alexandre de Moraes para coletar informações. No bom português, é o espião do Alexandre de Moraes. Esse cara, ele se envolveu numa violência doméstica, né? Entrou em conflito aqui com a sua companheira, sua esposa, e ele foi demitido, saiu do cargo em maio de 2023. Ele se desentendeu com a sua esposa. Vai vendo, né, o que vai acontecendo. Procurados por meio da assessoria do STF e informados sobre o teor da reportagem, Moraes e o juiz Ayrton Vieira não responderam. Ayrton Vieira é o juiz que é o estagiário de luxo, vamos assim dizer, do Alexandre de Moraes. Tagliaferro, que é o cara da informação, afirmou que não se manifestará, mas que, abre aspas, cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade, fecha aspas. Então, pelo que eu estou vendo aqui, não foi, né, o Tagliaferro que fez essa denúncia, que ensejou essa matéria da Folha. Vamos continuar lendo aqui. Aí tem uma foto aqui do Tagliaferro, ele está de terno, e o Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor do Alexandre de Moraes. Então, gente, vamos lá para vocês ficarem aqui. Ó. Esse aqui é o Tagliaferro, é o cara que fazia a questão da coleta de informação para Alexandre de Moraes no CIEDD. Esse daqui é o Ayrton Vieira, o juiz que assessora o Alexandre de Moraes, que eu apelidei aqui de estagiário de luxo para ficar fácil a elucidação. As mensagens mostram que Ayrton Vieira, STF, pedia informalmente via WhatsApp ao funcionário do TSE relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro. Então o juiz, que é o estagiário do Alexandre de Moraes, braço direito do Alexandre de Moraes, pedia ao Tagliaferro, que é da informação, relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro. Esses documentos serão enviados para a Justiça Eleitoral e para o inquérito das fake news no STF. Então, corroborando aquilo que eu estava falando. Ele pega as informações do TSE, esquenta e manda para o STF. Tudo macomunado, tudo a pedido do Alexandre de Moraes. Mais uma vez, que é acusador, juiz, polícia, tudo numa figura só. Portanto, uma conduta mais reprovável até do que aquela da Vaza Jato.
Em nenhum dos casos aos quais a Folha teve acesso, havia informação oficial de que esses relatórios tinham sido produzidos a pedido do ministro ou do seu gabinete do STF. Em alguns, aparecia que o relatório era de ordem do juiz auxiliar do TSE, ou seja, o Alexandre de Moraes não botava a cara dele, botava o juiz, que é o seu braço direito aqui, o Ayrton Vieira. Em outros, era uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima? Engraçado, né? Mas o alvo sempre era um aliado de Bolsonaro. A Folha obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contenha mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Então a Folha está dizendo aqui, nós tivemos acesso a esses 6 GB, mas não foi através de hacker e nem de espionagem, de interceptação legal. Ouça trechos dos diálogos entre assessores de Moraes. O conjunto de diálogos mostra ao menos 2 dezenas de casos em que o gabinete de Moraes, no STF, solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios no TSE. Gente, o juiz ele só se comunica dentro do inquérito. Esse negócio de o juiz pedir extraoficialmente para outro órgão relatórios ou qualquer coisa que seja, para depois colocar dentro dos inquéritos ou dos processos, isso daí já é uma ilegalidade. Isso aqui só já fere de morte tudo que foi produzido no TSE contra qualquer pessoa. E aqui eu não estou falando nem da direita, não. Qualquer pessoa. O Alexandre de Moraes se tornou um juiz parcial. Além de merecedor do impeachment, ele tem que ser anulada. Não só tudo que ele produziu no TSE, mas esse inquérito das fake news completamente. Chegou a hora de acabar com essa bagunça, com essa ilegalidade. O controverso inquérito das fake news, aberto em março de 2019, gente. Março de 2019, março de 2020, março de 2021, março de 2022, março de 2023, março de 2024. Agora, daqui a pouco, a gente vai completar 6 anos de um inquérito, meu Deus do céu. A gente vai completar, daqui a um pouco, 6 anos de uma investigação que só serve para perseguir pessoas que se identificam com Bolsonaro ou talvez que são contrárias à esquerda. O controverso inquérito das fake news, aberto em março de 2019, tornou-se um dos mais polêmicos em tramitação no Supremo, tendo sido usado por Moraes nos últimos anos para tomar decisões de ofício. Decisão de ofício é quando ele mesmo toma a decisão. Eu, Moraes, estou decidindo isso daqui. Isso é uma decisão de ofício. Sem a participação do Ministério Público ou da Polícia Federal. Então, dentro do inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes fazia o que ele queria, mandava quebrar o sigilo de quem ele quisesse, mandava a polícia cumprir busca, apreensão, prisão, onde ele bem entendesse, sem sequer ser provocado pelo MP. Em um país civilizado, onde não ocorre o sistema inquisitorial, onde vigora o chamado sistema acusatório, uma pessoa acusa, a outra parte acusada ela se defende e um terceiro imparcial julga. Isso é o sistema acusatório. Um acusa, um defende e um julga. Quando a mesma pessoa acusa e julga, a gente está dentro de um sistema inquisitorial. Vocês lembram da Inquisição? Da época medieval lá para trás? Sem entrar no mérito da Inquisição, tá? Prezados historiadores, mas o que a gente está falando é que a gente regrediu séculos, talvez milênios, no sistema judicial para que nascesse uma figura como Alexandre de Moraes, com poderes acusatórios e de julgamento na mesma pessoa. Isso é um absurdo total. Isso é totalmente contra qualquer democracia. Nenhuma democracia no mundo você vai conseguir enxergar isso. Talvez até na Venezuela você não consiga enxergar uma bizarrice como essa que a gente está vendo aqui. Tá? Investigação controversa aberta de ofício pela Corte ganhou apoio em meio a ameaças. Inquérito das fake news no STF faz 5 anos com série de controvérsias e foco amplo. Moraes acumula relatorias no STF 5 anos após o início do inquérito das fake news. Órgão no TSE sugeriu a Moraes medida contra a Telegram e turbinou o inquérito do STF. Isso aqui são algumas chamadas aqui da matéria da Folha. Mas seguindo adiante, porque tem mais coisa. Gente, lembrando, isso que a gente está falando aqui é a pontinha do iceberg. É o escargot de entrada.
É o pãozinho na cesta quando você senta no restaurante. Muito mais coisa está por vir, porque são 6 gigabytes de memória. E o próprio Glenn Greenwald falou que eles ainda estão analisando esses dados e que depois vão fazer matérias posteriores. Difícil de reclamar do Glenn Greenwald, né? Que ele fez a Vaza Jato, porque você poderia até imaginar, mas calma aí, então ele está beneficiando a esquerda. Não, agora, se você pensar em tese, ele está beneficiando a direita. Eu acho que no final das contas, né, de uma vez por todas, nesse momento, eu acho que não restam dúvidas sobre isso. Você pode pensar o que quiser, mas, pelo menos o Glenn Greenwald, eu acredito que ele age de acordo com a consciência dele, daquilo que ele entende ser o certo. Não vejo ele literalmente como sendo uma pessoa conectada com o espectro ideológico de direita ou de esquerda. Eu acho que se alguém tinha alguma sombra de dúvida com relação a isso, essa questão é do passado. Vai ser muito difícil alguém dizer que o Glenn Greenwald agora é bolsonarista, porque ele fez a Vaza Jato. E é difícil dizer que ele é lulista, porque ele está jogando isso tudo no ventilador aqui agora. Seguindo adiante com a matéria. 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Bolsonaro, mostram como se dava a dinâmica. Bem, parênteses aqui, o Constantino, eu não vejo ele como um apoiador de Bolsonaro. Eu não colocaria ele nesse quadrado, tá? Lembrando o seguinte, o Olavo de Carvalho se referia ao Rodrigo Constantino como Rodrigo Cocostantino, e eu, num passado, também já troquei muita farpa com Constantino, tá? Eu lembro que no começo, quando eu era deputado, eu gostava muito, falei que ele era talvez um dos maiores expoentes liberais brasileiros, e depois troquei farpas com ele. Não me lembro agora o episódio político, mas certamente está aí nas postagens dos twitters da vida. E agora a Folha está falando que o Rodrigo Constantino é um apoiador de Bolsonaro. Eu não trataria dessa forma o Rodrigo Constantino, mas não colocaria esse label na cabeça dele. Mas 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Bolsonaro, mostram como se dava a dinâmica. Um deles ocorreu em 28 de dezembro de 2022, a 4 dias da posse de Lula, quando, em tese, já não havia mais motivo para o TSE atuar. Porque o TSE organizou a eleição, ele atuou na eleição, ele fez os julgamentos, garantiu a diplomação do Lula, garantiu o resultado eleitoral, estávamos indo para a posse do Lula. Então, o que a Folha de São Paulo está falando é o seguinte, dia 28 de dezembro de 2022, por que diabos o TSE está indo em cima de um jornalista? É para garantir a eleição? Mas a eleição já passou. É para garantir a diplomação? Mas a diplomação já passou. É para garantir a posse? Mas está tudo encaminhado para a posse. O juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Tagliaferro, do TSE, se ele pode falar, abre aspas. Posso sim, posso sim. É por acaso o caso do Constantino, fecha aspas. Isso daqui é o Tagliaferro, que é o cara que coleta as informações para Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pergunta se ele pode falar e ele diz que posso sim. É sobre o caso do Constantino? Depois desse áudio, os dois, Tagliaferro e Alexandre de Moraes, iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo. Gente, Paulo Figueiredo critica direto o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo 2 dos maiores jornalistas que a gente tem hoje no Brasil. Não à toa estão morando nos Estados Unidos e o Alexandre de Moraes caçou o passaporte brasileiro deles. Porque ele não consegue extraditar, porque os Estados Unidos não extradita jornalista por crime de opinião. E para você extraditar tem que ser crime nos Estados Unidos e no Brasil. E os Estados Unidos não levaram muita fé de que isso é um crime. Eles falaram, inclusive autoridades americanas, eu li a matéria de jornal falando sobre isso, acho que do Financial Times, em que autoridades americanas reportaram ao governo brasileiro, ao STF, que não fariam a extradição porque não se tratava de crime de fake news nem nada disso, mas apenas de críticas e opiniões de jornalistas. Estados Unidos é democracia, tem seus problemas também, mas nada é comparado com o Brasil. Depois desses áudios, os dois iniciaram uma conversa com o pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, ex-apresentador da Jovem Pan e neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Bacana, então, dando essa moral aqui para o Paulo Figueiredo. É neto de um presidente que morreu
com o mesmo nível de patrimônio de quando foi a presidência da República. Ou seja, uma pessoa que vem de uma família honesta e uma família que devolveu o poder aos civis sem a necessidade de uma guerra civil ou de um tiro sequer. O Figueiredo, general Figueiredo, foi o último presidente militar e permitiu que, inclusive, fosse registrado PT nos anos 80. Tem a profecia do Figueiredo, é interessante, se você não conhece, depois dá um Google aí para conhecer. Seguindo aqui na matéria da Folha. À época, os dois entraram na mira de Moraes, Constantino e Paulo Figueiredo, porque reverberaram em suas redes sociais ataques à lisura da eleição e a ministro do STF. Ataques nada, são críticas. Qualquer pessoa pública está sujeita à crítica. Como diria Alexandre de Moraes, se você não quer ser criticado, não se lance à vida pública. Além de incitar os militares contra o resultado das urnas. Não teve absolutamente nenhuma incitação de militar contra o resultado das urnas. Tá? Inclusive o Paulo Figueiredo foi o melhor jornalista nesse tipo de assunto. Por quê? Porque ele conseguia fontes internas junto a gente das Forças Armadas e soltava no seu podcast, nos seus programas. Que é justamente o trabalho do jornalista. O que um jornalista faz? O que ele tem que fazer? Por que existe jornalista no corredor da Câmara? Porque ele quer pegar notícia, ele quer ter contato com o deputado, ele quer ter acesso ao presidente da Câmara. Então, o Paulo Figueiredo teve muito brilhantismo e sagacidade para fazer esse tipo de coisa e coletar informações num momento tão sensível, né, quanto o final aqui de dezembro. Parabéns ao Paulo Figueiredo pelo seu verdadeiro trabalho jornalístico. Aqui ele está sendo acusado de incitar militares contra o resultado das urnas. Nunca viu o Figueiredo fazer isso. E olha que eu acompanho ele, tá? Aqui vem mais uma foto do Eduardo Tagliaferro e do Xandão. Tagliaferro, braço direito do Xandão, lá no Centro Integrado de Enfrentamento da Desinformação e Defesa da Democracia. Depois de Tagliaferro encaminhar a sua primeira versão do relatório sobre Constantino, o juiz Ayrton Vieira, do STF, braço direito do Alexandre de Moraes, manda prints de postagens do jornalista e cobra a alteração do documento para a inclusão de mais manifestações. Pelas postagens, fica claro que o pedido de produção do relatório partiu do próprio Moraes. Ou seja, o Moraes deu a ordem para o Ayrton Vieira para que ele confeccionasse, junto com o Tagliaferro, esse relatório, né, sobre o Constantino e o Paulo Figueiredo, analisando as redes sociais deles, as postagens deles. E aí vem aqui, abre aspas, quem mandou isso daí? Exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo, vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando, fecha aspas, diz Ayrton Vieira em áudio enviado a Tagliaferro às 23h59 daquele dia. Então, o Moraes pagou missão e o batom na cueca que o Moraes é que pagou missão para que fossem coletadas informações sobre Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo nas redes sociais dele, é esse áudio aqui, onde o braço direito dele, o Ayrton Vieira, juiz de direito, entrega o Alexandre de Moraes. Porque o juiz dele, o pau-mandado dele, falou aqui o seguinte, quem mandou isso daí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo, vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso daí. Como ele tem esses dias sem sessão, ele está com tempo e aí fica procurando. Então, ele está cobrando celeridade para que seja enviado o relatório que o próprio Alexandre de Moraes pediu. Né? É mais uma vez o Chaves vendendo churros para o próprio Chaves. Abre aspas. É melhor pôr as postagens, alterar mais uma vez, aí satisfaz a sua excelência. Fecha aspas, completou Vieira. Né? É um cumpridor de ordens padrão, né? Mesmo quando o chefe não está vendo, chama ele de excelência. Né? Baba-ovo profissional. É melhor pôr as postagens, alterar mais uma vez isso daí. Então ele analisou o relatório que vai chegar para Alexandre de Moraes e ele está falando, esse relatório aqui está meio fraco, hein? Insere as postagens mesmo. Que aí o Alexandre de Moraes fica satisfeito. O assessor do TSE então responde, né, o Tagliaferro. O assessor do TSE então responde já na madrugada do dia 29 de dezembro e afirma que o conteúdo do relatório enviado anteriormente já seria suficiente, mas que iria alterar o documento e incluir as postagens indicadas por Moraes por meio do juiz instrutor.
Então o Moraes deu as postagens que ele queria que fossem inseridas no relatório. O juiz dele, o Ayrton Vieira, mandou aqui o cara da informação, o Tagliaferro, fazer a inserção, e a inserção foi feita. Então o Alexandre de Moraes está produzindo provas ao seu bel prazer. Mas ele é o juiz tem que ficar afastado da acusação, afastado da defesa. Mas ele está sendo ele próprio a acusação. Conseguem perceber a gravidade disso? Deve estar acabando aqui. Dias depois dessa conversa, em 1º de janeiro de 2023, Ayrton Vieira manda para Tagliaferro cópia de 2 decisões sigilosas de Moraes, tomadas dentro do inquérito das fake news, produzidas com base no relatório, enviado de maneira supostamente espontânea. Abre aspas. Trata-se de um ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Desinformação, Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, fecha aspas. Diz o início da decisão, sem citar que o material havia sido encomendado em seu nome pelo auxiliar em uma conversa via WhatsApp. Então acontece, o Moraes pediu para ser feito um relatório, chegou a pedir para inserir pedaços, postagens nesse relatório, e quando esse relatório chegou para ele, o que o Moraes fez? Finge que, nossa, olha esse relatório que chegou aqui para mim. Trata-se de um ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Desinformação, Núcleo de Inteligência do TSE. Nossa, chegou o meu conhecimento aqui na minha mesa. Quem poderia imaginar? E, na verdade, segundo consta a matéria da Folha, está dizendo, foi o Alexandre de Moraes que pediu esse relatório que chegasse daquela maneira na mesa dele. Então, a gente já tem aqui um vício total para anular qualquer tipo de ação do Alexandre de Moraes referente a essas questões aqui no TSE e no STF. Entre as postagens de Constantino que entraram na mira estavam 2, abre aspas. O que se passava na cabeça de Gilmar Mendes na festa da impunidade ontem, festejando a nomeação de Lula pelo sistema? Será que o primeiro aqui será o primeiro aqui a ganhar o habeas corpus? Fecha aspas. E a outra postagem do Constantino abre aspas. É a primeira vez na história do crime organizado que as vítimas assistem em tempo real a quadrilha se preparando para lhes roubar. Conhecem os criminosos e não podem fazer nada, porque a justiça, a quem poderiam recorrer, faz parte da quadrilha. Fecha aspas. Uma crítica ácida, mas que muita gente vai acabar concordando, creio eu. É o Lula tomando posse e ele está falando, o criminoso está indo para o caminho do delito, como diria Alckmin, está voltando para a cena do crime. E não há nada que a gente possa fazer, porque quem está colocando ele lá é a justiça. Então, o Constantino ele diz aqui que a justiça faz parte de toda essa quadrilha, tem envolvimento. É uma crítica, é jornalismo, isso sim é democracia. Não é só quando a gente concorda, é respeitar a opinião do outro quando a gente também discorda. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Nas decisões, Moraes ordena a quebra de sigilo bancário de Constantino e Figueiredo, bem como o cancelamento dos seus passaportes, bloqueio de suas redes sociais e intimações para que fossem ouvidos pela Polícia Federal. Bem, pelo menos agora o Rodrigo Constantino está podendo saber por qual motivo ele e o Paulo Figueiredo tomaram essas decisões todas, porque o Paulo Figueiredo fala que nunca foi citado do processo. O Paulo Figueiredo ele diz que teria uma extrema satisfação que chegasse até ele lá nos Estados Unidos, porque ele mora lá, a carta rogatória. Ele adoraria bater um papo com a PF, até se fosse possível, abriria uma live, porque o Paulo Figueiredo fala que ele não tem o que esconder da Polícia Federal. Agora, fazer o que a Polícia Federal está fazendo, falando para o FBI, telefonar para o Paulo Figueiredo, para ver se consegue ouvir o Paulo Figueiredo falou, não, comigo aqui é no devido processo legal. Então, querem me ouvir? Beleza. Mas mandem a carta rogatória, que é o procedimento correto para fazê-lo. Cerca de um mês antes, em 22 de novembro de 2022, outro pedido de Moraes sobre Constantino mostra o próprio ministro efetuando as solicitações que chegaram ao órgão de combate à desinformação do TSE. Naquele dia, às 22h49, Ayrton Vieira manda um print de uma conversa com Moraes
em um grupo do WhatsApp chamado Inquéritos. Então, o Ayrton Vieira faz parte de um grupo de WhatsApp de nome Inquéritos. Ele printou uma conversa dele, Ayrton Vieira, com Alexandre de Moraes, e jogou nesse grupo. A mensagem mostra o ministro enviando postagens de Constantino, uma delas questionando o fato de o partido de Bolsonaro, o PL, não ter feito um questionamento ao TSE. Não fica claro sobre qual tema eles estavam tratando. Mas vamos às mensagens, abre aspas. Peça para o Eduardo, que é o Tagliaferro, analisar as mensagens desse Constantino para vermos se dá para bloquear e prever multa, fecha aspas, diz a mensagem de Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes estava consultando o Vieira, ou melhor, ele estava pagando missão para o seu juiz Vieira, para que o seu juiz instrutor fosse lá na central de informação, que é dita para enfrentar a desinformação e preservar a democracia, e essa central que a gente chama de Stasi, porque realmente a gente está vendo aqui que é uma Stasi. Stasi é a polícia da informação lá do nazismo, para ver se eles conseguem informação suficiente para bloquear e dar multa no Rodrigo Constantino. Então vamos reler aqui a mensagem, abre aspas. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse Constantino para vermos se dá para bloquear e prever multa, fecha aspas, diz a mensagem de Alexandre de Moraes, cujos prints foram enviados a Eduardo Tagliaferro, abre aspas, já recebi, fecha aspas, e, abre aspas, está para derrubada, fecha aspas, responde o assessor do TSE em 2 mensagens. Então aqui, sensacional, gente, os caras conseguiram o print do grupo de WhatsApp do assessor do Moraes. Então aqui está, na verdade, o print da conversa do Alexandre de Moraes com o seu assessor. Vocês vão ver agora, em primeira mão, um print, uma mensagem do ministro Alexandre de Moraes do seu WhatsApp. Então, nesse grupo aqui chamado Inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes mandou um print de uma postagem do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino está questionando o PL, né? Nada do PL questionando do TSE, Bonner. Então, o Rodrigo Constantino está... Isso aqui em novembro de 2022. O Rodrigo Constantino está meio que botando a pressão ali para o PL... para o PL oficial TSE. E aí o Alexandre de Moraes está falando aqui na mensagem. Peça para o Eduardo analisar. Aqui, ó. Aí ele manda o print e fala para o Eduardo, que é o cara da informação, para ele analisar essa postagem, para ver se não dá para dar uma multa no Constantino. O que ele está fazendo? Ele quer calar, ele quer censurar o Rodrigo Constantino. Após pedir para Tagliaferro produzir um relatório como de praxe, Ayrton Vieira e o assessor do TSE discutem sobre as decisões, sobre se as decisões seriam pelo STF ou pelo TSE. Em um primeiro momento, Ayrton Vieira diz que o bloqueio seria dado pelo TSE e a multa pelo STF. Em poucos minutos, no entanto, ele informa que tudo será pelo STF e pede para o Tagliaferro caprichar. Abre aspas. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF. Entre parênteses, Rodrigo Constantino. Capriche no relatório, por favor. Risos, 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 risos. Aí, com um ofício, via e-mail. Obrigado. Fecha aspas. Então, o Ayrton Vieira está se divertindo aqui, falando para o Eduardo caprichar no relatório, que é para bloquear e dar multa no Rodrigo Constantino através do STF, não através do TSE. Então, o TSE vai produzir um relatório, o Alexandre de Moraes vai pegar esse relatório, vai mandar lá para o STF, para o inquérito das fake news, e arrepiar com o Rodrigo Constantino. Indo para o final aqui, já na madrugada do dia 23, a 1h06 da manhã, Tagliaferro envia o relatório atribuindo a informações recebidas de parceiros do setor de combate à desinformação. Abre aspas. Através do nosso sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros desse tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil @Rodrigo Constantino, esse em uso na plataforma Twitter, no qual informa existir diversas postagens ofensivas contra as instituições
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal Eleitoral, fecha aspas, diz o documento. Então ele encomendou e o documento chegou. Olha que interessante, do jeito que ele queria. Né? Falando que o Rodrigo Constantino é uma ameaça à democracia, porque ele está aqui fazendo diversas postagens ofensivas ao STF, às instituições. Cara, as instituições que deveriam servir o povo brasileiro, e a gente é que está servindo elas. Meus caros, vou dar uma corrida aqui. Em uma outra conversa, no dia 4 de dezembro de 2022, os próprios assessores de Moraes manifestaram receio sobre o modo não convencional que vinha sendo usado. Às 12 horas daquele dia, Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE, pergunta a Tagliaferro, abre aspas, doutor Ayrton está te passando coisas no privado? Fecha aspas. Repare, o Alexandre de Moraes ele tem vários juízes. O que está aqui cumprindo tudo que o Alexandre de Moraes quer é o tal do Ayrton Vieira. Né? Vamos colocar aqui, é o puxa-saco de plantão. Só que ele também tem outro juiz aqui, que é o Marco Antônio Vargas, que pergunta lá para o cara da informação do TSE, o Tagliaferro. Ô Tagliaferro, o Ayrton Vieira está te passando coisa no privado? Após o chefe do órgão de combate à desinformação responder que sim, o juiz do TSE faz uma brincadeira sobre a possibilidade de o modelo implicar em nulidade das provas. Abre aspas. Falha na prova, vou impugnar, fecha aspas, disse ele. Então eles estão fazendo uma brincadeirinha aqui. Ó, o cara está te passando coisa no privado para você fazer relatório, para eles usarem. Ó, anula essa prova. Tagliaferro, então, fala da sua apreensão com o modelo de envio de relatórios por meio do TSE a pedido de Ayrton Vieira, abre aspas. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE. É seu nome, fecha aspas, diz ele. Em seguida, chega a sugerir um possível caminho para, abre aspas, aliviar isso, fecha aspas. Entre aspas de novo aqui, nem que crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia, fecha aspas. Então o Tagliaferro está preocupado, ele está falando, ó, esse rolê todo aí, que todo mundo está vendo que é ilegal, o Tagliaferro está preocupado, falando, ó, Tagliaferro, então, fala da sua apreensão com o modelo de envio de relatórios por meio do TSE a pedido do Ayrton Vieira. Então, o Tagliaferro fala para Ayrton Vieira, que é o juiz lá do Alexandre de Moraes, ó, a gente tem que ter cuidado, essa coisa está indo pelo TSE, é o seu nome aí, Ayrton Vieira, fica ligado que todo mundo aqui está vendo que é ilegalidade, o seu nome é que está na reta. E talvez o Alexandre de Moraes possa utilizar esse subterfúgio. Ele talvez venha a público, como a gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, o Alexandre de Moraes está vendo falando, não, eu não mandei mensagem, etc. E talvez esse próprio juiz Ayrton Vieira possa vir a público pressionado, né? Ou com garantias de uma vida boa fora do país, ou com garantias sobre a sua carreira, para abraçar toda essa bomba e dizer, não, fui eu mesmo que fiz sozinho, o Alexandre de Moraes não sabia de nada, era eu que estava jogando ali junto com o cara do TSE, o Tagliaferro, e confeccionando esses relatórios, não era pedido do Alexandre de Moraes, era pedido meu. Vamos ficar de olho nessa possibilidade, porque seria baita coisa fajuta, tá? E aqui, a última parte da matéria da Folha. A atuação de Moraes à frente do TSE e dos inquéritos do STF rendeu críticas e elogios ao longo do tempo. Um dos períodos mais tensos para o ministro ocorreu recentemente em abril, quando Elon Musk passou a contestar as decisões do magistrado brasileiro. Neste contexto, uma comissão do Congresso dos Estados Unidos publicou uma série de decisões sigilosas de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. É o Twitter Files Brasil. O que a gente conseguiu ver? Algumas centenas de páginas de um relatório produzido pela CCJ americana, a Comissão de Justiça lá, o Comitê de Justiça, que fica a cargo do deputado Jim Jordan. Eles fizeram esses relatórios, mas o que eles tinham acesso eram os e-mails que o Twitter recebeu do Alexandre de Moraes e de alguns outros ministros do STF e do TSE. Aqui, essa matéria da Folha, a fotografia é maior. Eles não estão tratando só daquilo que o Twitter recebeu. Eles estão tratando de como Alexandre de Moraes fazia relatórios no TSE e utilizava eles como prova emprestada no STF, no inquérito das fake news, que já dura mais de 5 anos. Com base nesse material, a Folha revelou, naquele mês de abril, que o órgão do TSE de enfrentamento à desinformação havia ajudado a turbinar inquéritos do STF. O que não se sabia, no entanto, é que o grupo produzia esses relatórios a pedido do próprio gabinete de Moraes, o que agora é possível saber
com base nas mensagens. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro, por ordem do ministro Dias Toffoli, que indicou Alexandre de Moraes como relator. O objetivo, divulgou o STF à época, era apurar fatos e infrações relativas às notícias fraudulentas, chamadas de fake news, e ameaças veiculadas na internet que tem como alvo a corte, seus ministros e familiares. Fecha aspas. Desde o início, quando censurou a revista Cruzoé, o inquérito tem sido alvo de críticas por juristas, mas foi considerado constitucional pelo plenário do STF em junho de 2020. A PGR, ainda sob Raquel Dodge, isso aqui é antes de Bolsonaro, pediu mais de uma vez o arquivamento do caso. Na gestão de Augusto Aras, a Procuradoria defendeu a sua participação no inquérito, que deveria mirar apenas fatos relacionados à garantia da segurança dos integrantes do tribunal. Então, esse aí é o embrólio todo. Mas, de fato, gente, não tem como se furtar aqui de fazer uma comparação com a Vaza Jato. Então, as provas elas são muito mais legítimas e autênticas do que a Vaza Jato. A Folha adiantou que não foram obtidas através de hacker e nem através de interceptações legais. Então, a Folha vai falar como é que eles conseguiram isso tudo. E é um verdadeiro GDO, né, gente? Acusava a gente de GDO e eles tinham lá um Alexandre de Moraes pagando missão para um centro de patrulhamento da internet para confeccionar relatório. Aqui a gente viu algumas amostras do que ocorreu com Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Perseguição a jornalistas. E como eu tenho dito, nós temos que pedir a anulação. Nós temos que pedir, não, tem que ser exigida a anulação de todos esses atos do TSE sobre o presidente Alexandre de Moraes. O impeachment de Alexandre de Moraes e o fim desses inquéritos da fake news. Alexandre de Moraes é um juiz parcial. Ele queria colocar na cadeia apoiadores do presidente Bolsonaro. As pessoas que estão presas por ocasião do 8 de janeiro merecem sair, porque assassinos, estupradores e traficantes não pegariam penas tão altas quanto esse pessoal está pegando. Nós temos uma pessoa sedenta por vingança que tem o poder de um ministro do STF, que tem debaixo de si uma polícia, um grupo da Polícia Federal e a pessoa que aprova o seu próprio orçamento. Uma concentração de poder que não tem em nenhum lugar do mundo. É por isso que o STF ele é do jeito que é e é por isso que é difícil você explicar a um estrangeiro que o Alexandre de Moraes faz o que ele faz. Porque no exterior é inconcebível que numa democracia o próprio poder judiciário aprove o seu próprio orçamento e tenha debaixo de si uma polícia sob o seu comando. Tá? No Brasil a gente tem essa jabuticaba dentro da Constituição, a polícia sendo comandada por juiz, mas a gente tem que alterar isso. Mas, de qualquer maneira, a gente não dá poderes, né? Nos Estados Unidos, os Founding Fathers falavam isso, que jamais deixariam a justiça com o poder da bolsa e o poder da arma, porque isso daí seria dar muito poder e desaguaria numa ditadura. A história americana é fantástica, né? O pessoal sempre, né, desde muito, conseguiu se precaver de maneira brilhante de ditaduras. Já o Brasil está sofrendo com isso daqui. Vamos ver qual vai ser a resposta do Alexandre de Moraes. E amanhã nós já temos uma coletiva de imprensa marcada a pedido do senador Eduardo Girão para protocolar o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós também temos que pedir a anulação dos seus atos e a soltura de todos os presos que ele fez por vingança e por perseguição a Bolsonaro, os presos políticos desse país, e bem como o retorno daqueles que estão exilados. O Brasil não merece ter a sua democracia lameada por um juiz louco que se dedica a perseguir seus opositores, burlando a lei, burlando a Constituição. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, meus caros. As matérias da Folha, feitas principalmente pelo jornalista Glenn Greenwald e Fábio Serapião, estão dando conta de mostrar que as trocas de mensagens do Alexandre de Moraes com os seus funcionários, que eram subordinados a ele, dão conta que ocorreu uma influência generalizada nas eleições de 2022. O Moraes ele só perseguia bolsonarista. Ele já escolhia quem seria investigado na intenção de mandar a Polícia Federal na casa dessa pessoa, na intenção de bloquear as contas, de multar. E isso daí serviria de exemplo para intimidar todos aqueles
que estavam fazendo ações legais a favor de Bolsonaro. Tudo isso daí fora do devido processo legal, sem ampla defesa, contraditório, algo típico de uma ditadura bananesca, padrão Venezuela ou até pior. Com isso daí nas mãos, já é suficiente e a gente está entrando hoje com pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Vários senadores estão tomando essa iniciativa também e a gente acredita que isso é só o começo. E não basta pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Todos os atos feitos por Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE têm que ser anulados. Porque tudo foi eivado de ilegalidade desde o princípio, conforme reza a teoria da árvore dos frutos envenenados. Não nos contentaremos apenas com o impeachment do Alexandre de Moraes. E isso daí é só o começo. Foi só a pontinha dos 6 gigabytes que estão para vir à tona. Deus nos abençoe. Um abraço. Fique com Deus.